comecei muito jovem em contabilidade, eu acho que fica evidente isso, né? Mas, de fato, com contabilidade eleitoral, coordenando os trabalhos na Essente Jus e depois, antes até na Essente Contabilidade, que é a nossa empresa de contabilidade empresarial no grupo, mas acompanho meu pai desde o ano 2000, né? Meu pai já prestava contas desde a eleição de 98 e dali para diante sempre acompanhando, às vezes um pouco mais distante, até assumir essa pauta de maneira mais contundente. Em termos de experiência, a nossa experiência tem sido bastante rica ao longo desses últimos anos, né? Principalmente desde a eleição passada. Eu coordenei tecnicamente já quase 12 mil processos de prestação de contas, junto com, né, os nossos contadores associados da rede, principalmente, foram 10 mil processos agora só no ano passado. E isso também trouxe uma riqueza, trouxe uma diversidade de entendimento, né, e uma experiência, uma vivência muito grande em função da riqueza do próprio país, né? Com processos julgados em todos os TREs, em praticamente todas as regiões do Brasil, alguns casos até com julgamento em TSE. Então, isso vem trazendo, e vocês devem ter percebido hoje de manhã na fala do Caio Vitor, né? A justiça eleitoral, se a gente for parar para pensar, a contabilidade eleitoral não é uma matéria complexa. Complexo é o jeito de aplicar isso na prática, né? É a vivência, porque tem algumas coisas que acontecem num processo de prestação de contas que não são eminentemente técnicas, mas são jurisprudenciais, são de entendimento, porque diferente de uma declaração de renda pessoa física, onde você calcula o imposto e não é, aqui a gente passa por um julgamento, passa por duas análises e por um julgamento. E aquilo que o Caio comentou hoje de manhã também, de que isso encerra muito adiante da própria campanha, a gente tem trabalhado muito para multiplicar essa mensagem, né? E que a turma da política compreenda, principalmente quem pensa em se candidatar a algum cargo, que esse processo ele tem um começo, meio e fim, um começo antes do próprio jogo das eleições, um durante as eleições e um fim com o julgamento efetivo da prestação de contas ou, às vezes, até com o julgamento de algum recurso, né? E para nós, contadores, isso também é um pouquinho diferente do dia a dia, porque a gente está acostumado com obrigações acessórias que a gente entrega e a entrega é um fim em si, quando aqui a entrega é só mais um passo que precisa ser trilhado, né? Então, caminhamos um pouquinho nessa estrada, e eu separei aqui alguns pontos. E, de novo, naquela mesma linha da fala do Caio de manhã, que é ser mais pinceladas, mais norteadores, e um cheiro do que a gente vai discutir com mais contundência no evento. E no Experience a gente vai ter também principalmente, né, para nós que estamos aqui, que somos operadores ou de prestação de contas, né, ou do acompanhamento dos candidatos, ou mesmo os próprios candidatos, né, que a gente vai ter, um dos eventos vai ser uma mesa de discussão sobre a primeira norma brasileira de contabilidade eleitoral. O CFC gestiona essa norma, né, existe um grupo de trabalho específico para isso, do qual sou um dos membros. E hoje, se a gente for parar para pensar, principalmente na contabilidade partidária, a gente faz um empréstimo de pedaços de outras normas para construir a técnica por trás de um balanço de um partido ou de uma prestação de contas do próprio partido, né? Mas nós não temos uma norma para tratar deste ente em específico e um ente que tem uma necessidade técnica diferente, né? Tá certo que muitas coisas das entidades sem fins lucrativos se aplicam, mas o partido não é uma entidade sem fins lucrativas qualquer, especialmente pelo volume de recurso público que se movimenta. E então essa é mais uma das discussões que a gente deve ter.
E o que eu preciso tocar em uma hora aqui com vocês hoje, até para não me avançar muito sobre o horário da Meire, são algumas orientações para a pré-campanha, que eu acho que é muito um momento que a gente vai vivenciar agora, e até acho que não faz, quem sabe, todo aquele sentido a gente esmiuçar as regras de prestação de contas agora, quando a gente tem uma necessidade urgente, que é orientar para o momento de agora, né, para a pré-campanha. Falar um pouquinho também sobre crowdfunding, sobre a vaquinha eleitoral, que apesar de a gente já ter rodado em 2 eleições ainda, é um tema que traz bastante dúvida. E não, quem sabe, só dúvidas técnicas, mas algumas questões de uso mesmo, que eu acho que são importantes a gente deixar claro e, de novo, né, alinhar a expectativa, né, com o pré-candidato. A questão da materialidade dos gastos, Meire também vai trazer um pouco disso. Esse aqui é um dos temas mais desafiadores, no meu ponto de vista, de prestação de contas, porque aqui é onde os meninos comentaram hoje de manhã, mas a gente fala as coisas e daí outras campanhas, outros candidatos, outros advogados, outros contadores não fazem, e parece que a gente está inventando aqui um monte de coisa. Só que daí, quando chega na hora de julgar essa prestação de contas, dá lambança. E isso aqui não está tão claro assim na resolução ou na lei das eleições. E, por fim, outro tema que também, às vezes, parece que a gente fica aqui criando problema, procurando cabelo em ovo, né, que é a regularidade partidária, mas a gente já viu os primeiros reflexos do que a gente vem dizendo faz tempo, agora após a eleição de 2020, e isso aqui é uma tendência a ser um problema cada vez maior, né? E parece bruxaria e não foi combinado, mas o Caio fala hoje de manhã que, acho que a Meire também comentou, tem muito candidato que ganha o pleito, mas é desorganizado e não leva. Eu gosto muito de dizer essa frase aqui, né, que os candidatos organizados, eles podem não ganhar uma eleição. A organização não ganha eleição. O que ganha eleição é voto. Agora, um desorganizado pode ganhar, mas não levar. O caminho é a gente que tem que escolher, né? Então, precisamos começar a mexer e a turma precisa se convencer que realmente assim, é um tema que não cabe a gente, né, relegar. O mercado ou o jogo, ele não é como a gente gostaria que ele fosse. Ele é como ele é. E a gente ou anda na linha ou descarrila o trem. Falando um pouquinho sobre as principais orientações para a pré-campanha, a primeira, e para ver, gente, como a legislação eleitoral, ou como tocar uma campanha, de fato precisa dessa dose de profissionalismo a mais, a gente precisa dar esse passinho a mais. Vocês podem revirar a legislação eleitoral, vocês podem revirar a resolução, mas não se fala. O que a declaração de imposto de renda da pessoa física tem a ver, né, com uma campanha eleitoral ou com um pedido de registro de candidatura? A gente já presenciou vários casos de candidatos que querem usar alguma coisa nas campanhas, seja recurso financeiro, seja algum bem, né, cedido, mas que esquece de declarar lá naquela declaração de bens do registro de candidatura, ou não tem origem fiscal para aquilo na sua declaração de renda pessoa física, às vezes. E leia-se aqui, tá, gente? Nem sempre isso é um problema, ou isso é um crime. Na grande maioria das vezes é uma atrapalhação de alguém. Ou do próprio candidato que não informou seu contador, ou o contador das suas coisas pessoais que não atentou para isso. Então, não se está falando aqui de coisa esquisita. Não, então nós temos que maquiar a declaração de renda pessoa física lá porque eu quero fazer umas coisas na campanha. Não é isso, né? Mas a prestação de contas, ela é uma história coerente, ela conta a história do dinheiro na campanha daquele cidadão, daquela moça. E essa história precisa fazer sentido. Ela tem um começo, meio e fim. Então, aqui é o primeiro passo, né? A declaração de renda do candidato é importante, tem que tomar cuidado, e tem um outro ponto também que muitas vezes rende até manchete, dependendo do tamanho desse candidato ou dessa candidata,
que são justamente incongruências, incompatibilidades, e essa pessoa está concorrendo a um cargo público, e quem quer concorrer a cargo público, querendo ou não querendo, passa a ser uma pessoa pública. E pessoa pública gera interesse público. Quer queira, quer não, a tua vida não é mais privada, pelo menos não nesse sentido, porque as pessoas querem e têm o direito de conhecer a fundo quem é aquele candidato, aquela candidata. E isso aqui gera muita situação constrangedora, às vezes, né? Gera algumas saias justas, então precisa tomar cuidado com isso. E aqui, como contador, como consultor de campanhas, quem sabe a gente não tem, às vezes, né? E aqui falando para as coordenações de campanha, a gente não tem abraço para cuidar com esse grau de minúcia, né? De revisão, 100% das campanhas da chapa, mas, gente, a gente já tem uma noção lá no início das campanhas que são campanhas mais combativas, que são campanhas que vêm para realmente disputar. Só abre para mim, por favor. Mas, muito obrigado. Pode chegar, pode passar, pode passar. Muito bem-vinda. Obrigado, querido. Mas de fato, essas candidaturas a gente precisa ir no microscópio, a gente precisa cuidar desses detalhes. E a riqueza mora nos detalhes, né? O outro ponto vem um pouco de encontro com um dos tópicos do Caio hoje de manhã, que são essas questões da pré-campanha, né? Que são o que dá e o que não dá para fazer na pré-campanha. E um dos pontos que eu quero comentar um pouquinho mais para frente, e deixo a pergunta para a gente já ir pensando: será que dá para fazer gasto na pré-campanha? Será que o candidato, ou então pré-candidato, realmente pode gastar na pré-campanha? Também quero discutir com vocês a questão de jurisprudência, a questão dos gastos módicos, burla de limite de gastos, que é muito em cima do caso também da Selma, né, que o Caio já introduziu hoje de manhã. E daí comentar sobre as questões de regularidade fiscal própria, regularidade fiscal do partido e a questão da arrecadação prévia, isso tudo dentro deste tópico de pré-campanha. Eu trouxe aqui um recorte da Lei das Eleições, isso aqui é o artigo 36A, está lá no inciso 6º, que diz assim: a realização a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação, ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Isso aqui é algo que pode ser feito. Mas aqui a gente tem que tomar esse cuidado. Em tese, se for analisar a letra fria da Lei das Eleições, pré-candidato não pode fazer gasto. Ele pode fazer pré-campanha, ele pode fazer o que ele quiser dentro daquelas regras que o Caio comentou para a gente, mas desde que ele não gaste dinheiro. E daí eu pergunto, lá na propaganda eleitoral diz que pode fazer impulsionamento de conteúdo na pré-campanha, mas como é que faz impulsionamento de conteúdo sem pagar? Né? Então, como é que faz sem pagar? A gente tem orientado, pré-candidato não faz impulsionamento. Se alguém quiser impulsionar alguma coisa, quem faça é o partido divulgando os seus candidatos. Pré-candidatos, né? Leia-se. Então, tem que tomar esses cuidados, porque o partido pode gastar. É papel do partido, inclusive, divulgar os seus pretensos candidatos a algum cargo. Mas o candidato não. Existem decisões dizendo que, se os gastos forem módicos e rastreáveis, até vá lá. Então, vou lá fazer um impulsionamento de conteúdo no meu cartão de crédito, tem origem fiscal para isso, guardo esse negócio,
obedecer às regras de propaganda, tá, tende a não dar problema. Mas aí vem o caso, eu botei senadora do Mato Grosso, eu não queria me complicar hoje, mas já que o Caio falou, já deu o nome do santo, então sim, né? Porque é um caso que ganhou muita notoriedade, principalmente no meio contábil e jurídico, porque realmente é um caso de manual, é uma aula de todas as confusões que dá para se fazer numa pré-campanha. Porque, para ter uma ideia, os pontos daquela decisão eles foram 2 grandes pontos, né, que o Caio comentou de maneira um pouco mais superficial, mas o primeiro deles foi quase 1,5 milhão de gasto na pré-campanha, numa campanha ao Senado, que o limite para toda a campanha era 3 milhões. Então, você gastou metade do teu limite máximo antes de começar o jogo. E isso foi entendido não só como abuso de poder econômico, mas também, né, e como Caixa 2, que também tem outras particularidades, né, mas você está antecipando metade do limite de gastos. Então, você já gastou 1,5 milhão, daí chega a tua campanha, tu pode gastar mais 3, como é que o Zezinho da Silva lá vai competir com um poder econômico desse? Então, coerência, uma história que precisa fazer sentido, e aqui foi uma mistura de pré-campanha com campanha, daí era um contrato de empresa de pesquisa que começava lá na pré-campanha e abraçava toda a campanha, e era um mesmo contrato. Tudo bem que no contrato estava escrito lá o que era o quê, mas não separava os valores. Quanto do valor do contrato é para uma coisa e quanto o valor do contrato era para outra. Era um valor para todo este período. Então, a riqueza mora nos detalhes. Dizer que dá para fazer qualquer coisa na pré-campanha não dá, né? A gente vai sempre pelo princípio da prudência, porque vamos lá, o que é um gasto módico para uma campanha de 1 milhão de limite de gastos e o que é um gasto módico para uma campanha de vereadores que o limite no município é 10 mil reais? Não existe um marco, uma diretriz, um parâmetro confiável para isso. Não tem lá, não, gasto módico é até 10% do limite de gasto. Não, nós não temos diretriz nenhuma. Isso vai da interpretação de cada juiz. E daí que é aqui que mora o perigo, né? Então, a gente pode pegar mais simpáticos e menos simpáticos, e é intangível, é sui generis, né? Então, na dúvida, a gente sempre vai pela máxima segurança, que é não fazer nenhum gasto no CPF do candidato na pré-campanha, faz no partido. Se precisar fazer alguma ação, pagar um deslocamento, uma passagem aérea, locação de algum veículo, o partido faz isso para colaborar na divulgação dessa pré-campanha. E isso é muito comum para candidatos à presidência, candidatos a Senado, governo. Pega estados grandes, que nem o Mato Grosso, que para você atravessar de ponta a ponta o estado quase que só com avião. Então, isso acontece, mas quem tem que bancar isso, quem tem que bancar não, quem pode bancar é o partido. E, de novo, mas Guilherme, então beleza, o cara vai gastar lá 100 mil no aluguel de um avião particular, tá, isso é gasto módico, tem que ter coerência também. Então, a coerência vai acompanhar sempre a gente, né? Vai sempre acompanhar a gente nessas questões de contas. Com certeza mais provocadas por denúncias do que por uma iniciativa própria, mas a gente tem estados onde o Ministério Público Eleitoral é muito atuante. E aqui o parênteses é bom, eu não ia nem tratar isso na apresentação, mas acho que faz sentido, né? A gente vê alguns excessos na análise de prestação de contas de campanha por parte da Justiça Eleitoral, principalmente por parte das secretarias de controle interno, né? Agora isso vai mudar, agora não é mais a secretaria responsável pela análise, vai ser a coordenação geral da zona, né? Ou dos TRS. Mas não é papel da análise técnica das contas levantar indícios ou suspeitas. Indícios ou suspeitas, quem apura é o Ministério Público Eleitoral.
o Ministério Público Eleitoral não precisaria ter uma motivação formal para investigar um candidato, um pré-candidato ou uma questão desse tipo, né? Mas, normalmente, a gente vê isso mais provocado por denúncia, por processo da outra parte, questionando, olha, ele fez isso aqui é irregular. Não é nenhuma denúncia, é de fato contestar ou questionar isso, a própria prestação de contas, né? Mas aquela questão da propaganda que comentaram hoje de manhã também tem muito disso. O cara fez um outdoor lá, tá, mas a Justiça Eleitoral não está passando, quem sabe, naquela rua, não viu aquilo, e se ninguém falar nada, quem sabe passe, mas não quer dizer que esteja certo, né? Então, tem muito disso também. Um parênteses também, que é a questão do contador e do advogado na pré-campanha, e que daí aqui a gente tem duas questões. Esse gasto em específico, ele tem uma diferenciação. Você tem gastos que não são considerados gastos eleitorais, como é o caso dos nossos honorários, só que tem que tomar cuidado que na pré-campanha eles podem existir. Um pré-candidato pode contratar um contador e um advogado para cuidar da sua pré-campanha. Isso são chamadas ações de interesse próprio. Não se configura gasto eleitoral, mas é para pré-campanha. E não pode se misturar ou se estender para a campanha. Então, chegou a campanha, é outro contrato. Esse aqui é no CPF do pré-candidato, aquele outro é no CNPJ do candidato. É para cuidar da campanha. Então, tem que tomar esse cuidado também, porque a gente já viu casos de, né, se considerou lá que uma parte do contrato era de interesse do candidato, da pessoa física dele, alheio à sua campanha, mas como era um contrato só, eram valores misturados, era uma pequena confusão ali, ou uma falta de clareza, gera problema. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de gasto na pré-campanha também. Vaquinha. Eu separei aqui quatro pontos que eu acho que são importantes, né? E se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá, gente? Que eu tomei um café bacana antes, estou razoavelmente acelerado, mas se qualquer coisa vocês me fazem um sinal, abana, né, que eu vou... Mas, assim, primeiro, né, qual é a data de início, a partir de quando um pré-candidato pode começar a arrecadar para a sua campanha? A partir de 15 de maio do ano eleitoral, qualquer pessoa que seja filiada a partido político e que, mesmo sem ter conversado com o próprio partido, mas ele tem o desejo de se candidatar, pode abrir um financiamento coletivo. Vai procurar uma empresa registrada no TSE, né, que seja homologada para isso, e vai começar a divulgar e arrecadar. E como é que funciona isso na prática, né? Contratando essa empresa, as pessoas vão começar a fazer doações por cartão de crédito, por boleto, né? Agora, esse ano também, pelo próprio Pix. E essa empresa vai funcionar como um fiel depositário, ela vai reter esse dinheiro, vai deixar esse dinheiro guardadinho, até que o pré-candidato, então, seja aprovado em convenção, tenha o registro de candidatura deferido, abra a CNPJ e a conta bancária doações de campanha, daí essa empresa vai colocar o dinheiro lá nessa conta, líquido das taxas administrativas, das taxas de serviço da empresa, né? Que isso é, de certa forma, livre para o mercado, cada empresa cobra de um jeito diferente. Se este pré-candidato, por algum motivo, não tiver a candidatura dele confirmada, esta empresa é obrigada pela Justiça Eleitoral a devolver todo o dinheiro que arrecadou para cada uma das pessoas que doou, e daí a empresa vai se acertar com o candidato lá para cobrar as tarifas. Então, essa é a mecânica básica, né? Não emite recibo eleitoral desse tipo de doação. Quem emite recibo é um recibo mais simples, mais simplificado. A própria empresa de arrecadação já emite, já manda para os doadores. E isso são doações que não são dedutíveis de imposto de renda, assim como qualquer outra doação de campanha eleitoral, mas que precisa ser declarada pelas pessoas na sua declaração de renda pessoa física. Então, a gente precisa lembrar a turma lá também na passada eleição, lá em março e abril do outro ano,
que precisa pegar aqueles valores, aquela relação de doações para informar na sua declaração de renda pessoa física. Tá? Na questão de prestação de contas, aqui tem algumas coisas que na primeira eleição foi um pouco mais relegado, passou um pouco mais batido, nessa eleição que passou agora já foi um pouco mais cobrado, que é a instrumentalização do financiamento coletivo na prestação de contas, né? Então, o candidato ele é obrigado, ele tem a dinâmica de informação, ela é um pouquinho diferente de outra doação, você informa os dados do crédito em conta e explica, né, de maneira analítica o que compõe aquele valor que caiu na conta. Então, vamos supor que a empresa de financiamento coletivo creditou na conta do candidato X hoje R$1.000. O candidato vai informar que recebeu os 1.000 através de financiamento coletivo e esses 1.000 são compostos das seguintes pessoas. E vai listar todas as pessoas que integram aquele valor e todas as tarifas envolvidas. E estas tarifas precisam ter nota fiscal emitida pela empresa de financiamento coletivo. Então, tem que tomar esse cuidado, que o que dá diligência, eventualmente, o que dá questionamento em financiamento coletivo, muitas vezes é essa questão da ausência da nota fiscal. Tá? Então, a prestação de contas é muito simples, a empresa de financiamento coletivo também faz duas prestações de contas, ela informa no seu site aberto para que qualquer pessoa, imprensa, possa fiscalizar, e também, a cada 72 horas, manda um arquivo para a Justiça Eleitoral com todas as doações também. Né? Então, tem todas essas obrigatoriedades. E o candidato, quando recebe o crédito na conta, também tem 72 horas para mandar para a Justiça Eleitoral toda a informação daquele crédito. Né? Esse prazo de 72 horas que não deixa de ser polêmico, né? Cada estado, cada TRE entende de um jeito. Tem TRE que pede desaprovação de contas, tem TRE que não entende isso com um motivo, e assim é uma miscelânea de entendimentos. Né? Isso foi uma coisa que a gente também foi entendendo aos pouquinhos. Né? Para nós, quando a gente fala de justiça eleitoral, parece que a gente está falando de uma única coisa. E a impressão que passa para a gente é que teria que ser um mesmo entendimento em todos os cantos do Brasil, porque a gente está falando da justiça eleitoral. Mas ela é uma justiça jurisdicional, então cada jurisdição tem a sua alçada de autonomia para decidir. Então o TSE não vai se enfiar lá, não vai questionar a decisão de um juiz, a não ser que alguém recorra e vá subindo até que ele seja consultado. Mas, num primeiro momento, não tem interferência. O TRE não interfere num julgamento municipal, a não ser que seja provocado. Então, a Justiça Eleitoral, de maneira geral, ela orienta, mas não interfere. E isso traz muito desafio, porque às vezes a gente conversa com um colega num estado, TRE julga de um jeito. Conversa com um colega de outro estado, TRE julga de outro jeito. E a gente precisa dançar essa música aí. E dicas, gente. O financiamento coletivo ele tem algumas particularidades que isso ninguém conta para a gente quando contrata, mas na hora de fazer a campanha faz a diferença. O ponto que mais pega a gente despercebido, principalmente os candidatos, é quanto ao prazo de liberação dos recursos na conta. Os candidatos que recebem doação por cartão de crédito, eles têm a impressão de que quando a pessoa doou, aquele dinheiro está disponível. Só que quando, né, a pessoa faz o pagamento pelo cartão, é mais ou menos como quando a gente compra numa loja. Quando a gente compra uma roupa, sei lá, qualquer coisa em uma loja com cartão de crédito, o lojista não recebe na hora o dinheiro, ele recebe 30 dias depois. É D mais 30. Então, a campanha que recebe dinheiro na vaquinha por cartão de crédito, aquela doação do cartão, ela só vai ser disponibilizada 30 dias depois. E, às vezes, você está contando com aquele dinheiro, está olhando lá, o saldo está lá, as pessoas doaram, mas não dá para sacar. Então, esse é um ponto que
volta e meia dá encrenca com as empresas de financiamento coletivo e campanhas, e a gente passa por isso, a gente é uma das arrecadadoras, é uma das maiores, mas de fato, a gente, às vezes a gente parte daquele óbvio, né, mas o óbvio que ele só é óbvio quando a gente diz mesmo. Então, esse é um ponto que a gente tem chamado bastante atenção, e as campanhas que dependem, né, de financiamento coletivo para rodar, o ideal é que usem meios com mais liquidez, como o boleto, ou agora, esse ano, como o Pix, né? Uma outra dica que eu deixo é também quanto à escolha da empresa. Eu sou um pouco suspeito para dar esta dica, até porque a gente opera com isso no mercado, mas vou dizer do mesmo jeito. Você tem várias modalidades de contratação no sentido de cobrança de taxas. Tem empresas que cobram uma taxa de aquisição mais um percentual das doações, tem empresas que cobram mensalidade fixa, tem uma série de detalhezinhos, e é importante fazer essa conta, né, comparar esses preços, porque não é tudo igual. E o candidato tem acesso lá no TSE, tem a lista com todos os fornecedores, então é fácil também de fazer essa comparação, né? Então, isso fica a dica também. Questão da materialidade dos gastos. O próprio nome ele já sugere para a gente, né, a materialidade é como é que a gente comprova que aquele gasto que eu tenho um contrato, que eu tenho uma nota fiscal, que eu paguei pela conta da campanha, que eu usei na campanha, que ele realmente existiu. Se eu declarei na prestação de contas que contratei um panfleteiro para distribuir material na campanha, como é que eu provo para a Justiça Eleitoral que aquele cara realmente trabalhou da maneira como estava escrito no contrato? Se eu contratei uma empresa para fazer propaganda, para fazer os vídeos, a propaganda da TV, como é que a gente mostra para a Justiça Eleitoral que realmente aqueles vídeos foram feitos? E que aquilo não foi simplesmente um contrato de fachada para esfriar dinheiro público para comprar voto? Porque esse é o grande receio. O receio é que os candidatos forjem despesas, forjem documentos, o que nós, contadores, pelo menos lá no interior do Rio Grande do Sul, costumamos chamar de nota calçada, né? Então, é o temor de que se inventem gastos para tirar recurso público da conta para gastar com outra finalidade. Então, o que seria uma comprovação perfeita de um gasto? Seria isso aqui. A gente precisa esses 3 comprovantes. Precisa o comprovante da contratação, que pode ser um contrato, pode ser uma nota fiscal, mas precisa ter um comprovante apto, um comprovante idôneo, que esse gasto foi contratado. O financiamento coletivo? Deixa eu voltar um slide aqui. Cara, esse é um debate bom, sabe? Porque tem muita gente que diz que, meu Deus, quem seria louco de doar dinheiro para um político, né? E até contei algumas vezes já essa história. Nós, na Essentijus, nós criamos o nosso sistema de arrecadação, não em 2018, quando o crowdfunding passou a ser permitido, nós criamos em 2017. Nós criamos, na verdade, para fazer a arrecadação das mensalidades dos filiados. E a gente criou porque foi meio que uma incomodação, porque quando a gente começou a acelerar a expansão da Essentijus em 2017, todo mundo na política comentava, pô, mas ninguém ajuda, mas ninguém bota dinheiro nos partidos, sou só eu que pago sozinho, ninguém paga as contribuições em dia. Eu digo, cara, mas por que será que isso acontece? Aí a gente começou a entrevistar dirigentes de partido. Aí surgiram alguns pontos assim que foram os mais marcantes, que foi a questão de que a política está muito desgastada, que as pessoas, né, têm esse preconceito, têm muitas vezes até uma raiva de político.
A gente tem também a questão de que os filiados não percebem benefício dos partidos, né? Então, por que eu vou contribuir se eu não tenho nada em troca? E tem aquela turma também interesseira que só lembra do partido quando é a hora de pedir o cargo, mas quando poderia retribuir, né, colaborar para que o partido, né, também expanda as atividades, não lembra. Aí nós pensamos, cara, agora vamos fazer um outro experimento. Nós montamos daí uma segunda pesquisa que a gente batizou de doador oculto. A gente pegou 84 diretórios estaduais de 3 siglas partidárias que têm diretório estadual aberto, estruturado nos estados. Pegamos um de extrema-direita, um de centro e um de esquerda. E daí a gente ligava, nem por exemplo, estávamos ligando aqui para o diretório estadual X do Rio Grande do Norte, a gente ligava e dizia, olha, eu sou o Guilherme, eu estou me mudando lá do Rio Grande do Sul, estou vindo trabalhar para Natal agora, sou filiado do partido, já contribuo para o partido mensalmente e quero transferir a minha doação para cá. Como é que eu faço? Quantos reais vocês acham que a gente conseguiu doar para 84 diretórios estaduais? Quantos diretórios estaduais vocês acham que pediram quanto a gente queria doar? 0. E daí eu pergunto, será que a política não vive meio que a síndrome do cara que sonha em ganhar na Mega Sena, que sonha em ganhar, mas não joga? E daí tem gente que acha que ainda, Guilherme, mas não é assim. Tá, então tá. Daí nós pegamos esse estudo e fomos apresentar para um dos nossos clientes, que estava entrevistado, inclusive. Então nós tínhamos numa sala, toda a executiva do partido reunido, umas 50 pessoas, tesoureiro, presidente, nós apresentando e tal. Só que eu imaginava o resultado, imaginava que a turma fosse se incomodar e não fosse acreditar. E eu já tinha deixado um slide que eu não tinha mostrado ainda, que era um link de doação, onde a pessoa podia entrar lá e passar o cartão. Aí eu falei para eles desses motivos, falei do estudo e tal, e o tesoureiro disse, não, mas aqui no nosso partido isso não ia acontecer. Se tu tivesse ligado para cá, a gente ia ter conseguido receber, porque a turma aqui trabalha bem e tal. Eu digo, tá bom, puxem R$50 do bolso agora e doem para o partido. Porque aqui nessa mesa a gente tem as maiores lideranças do partido no Estado. É só gente comprometida, que gosta de política e que quer ver o partido bem. Não tem interesseiro aqui, tem. Então botem 50 pila no caixa do partido agora. Aí começou aquele sorriso amarelo. Pois é, mas é que agora já é 7 da noite, o menino da tesouraria já saiu, não sei onde é que está o recibo eleitoral, não lembro a conta de cabeça. Eu digo, gente, o problema está na experiência. Falta de cultura e experiência. O caminho para uma doação política no Brasil hoje é um caos. Nem os próprios operadores dos partidos muitas vezes estão preparados para receber o dinheiro. Então tem muito mais questão por trás, né, dessa história, mas eu vejo que o financiamento coletivo ele é uma maneira de popularizar o acesso do eleitor. É uma inversão de papéis, né? Porque tem muito político que, como tem base de financiamento pública, ele não quer nem ficar devendo o favor para o eleitor. Mas é uma chance do eleitor botar a grana lá e dizer, pô, fulano, vem cá, eu dei mais que o meu voto, eu botei uma grana aí, então vamos... Que é muito do que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. O pessoal realmente, os políticos entendem o peso e a relevância da base de financiamento de campanha. Se trata quase ou mais, com mais importância do que a própria base de apoio voluntário eleitoral, né? Mas, fecharam todo esse parênteses do romantismo, de fato, assim, o crowdfunding hoje, no Brasil, a arrecadação nas últimas 2 eleições, salvo o melhor juízo, deve ter somado aí uns 35, 40 milhões. Só na eleição passada, foram 3 bi de recurso movimentado. Então, ainda é uma merreca, né? Mas vem caminhando, acho que tem uma estrada longa ainda para isso, de fato, para esse avanço cultural, né? E ele é muito ligado também às questões particulares do candidato, sabe?
Uma coisa é o Guilherme lá, que é um cara que tem uma turma engajada muito forte, é um cara que não é rico, é o cara que, sabe, que pedir dinheiro faz sentido. Mas, de outra ponta, pegar um Dória, por exemplo, dizer, cara, olha, eu estou aqui abrindo minha vaquinha eleitoral, põe R$ 45 na minha vaquinha. Entende que é uma outra construção? O cara daqui a pouco usar a vaquinha para cobrar o ingresso do almoço de arrecadação. Putz, faz todo sentido, né? Mecanizar esse troço. Mas não é aquele mesmo apelo da massa, botar lá. E para ver como eu gosto do tema. Em 2018 a gente foi um terceirizado na arrecadação do Bolsonaro. E teve uma passagem que era um sábado de noite, tipo umas 11 horas. Nós estávamos num jantar com os amigos, com a minha esposa. Cara, assim, estava de folga, né? E até não estava no meu juízo mais perfeito. E daí me liga o coordenador de campanha do Jair, enfurecido, que a dona Maria, lá de 70 e tantos anos, não estava conseguindo colocar 17 conto no mito. E daí eu, com todo respeito, né, falei para ele, digo, mas moço, 17 pilas, será que não dá para esperar para segunda-feira? Ele disse, cara, eu tenho vontade de pegar aí e te dar uns cascudos pessoalmente, porque tu não entendeu o que está acontecendo. Ela quer apoiar o mito, ela faz questão, ela está já meia hora tentando botar 17 no mito. É mais do que os R$ 17, tu não me ajeitar para ela botar enfiar esses 17 aí dentro, porque eu disse para ele, cara, eu te dou os 17 no meu bolso, mas para de me incomodar, disse, cara, tu não ajeitar um jeito de botar esses 17 contos aí para dentro, enfiar esse troço, ele não vai perder só os 17 contos, ele perde um voto. E ela vai ficar frustrada, vai ficar chateada, porque ela queria e ninguém deu bola para ela. Está entendendo a complexidade do tema financiamento coletivo? Então é isso, ele tem que fazer muito sentido para a campanha também, sabe? Por isso que não é simplesmente a ferramenta, ou a legislação, ou a cultura, ele é uma construção na campanha, né? E precisa atenção. Teve um caso legal também na campanha de 18, que foi o Marcel Van Hatten, que foi um deputado federal do Novo, lá no Rio Grande do Sul. O cara fez uma pancada de voto, foi o mais votado. E nós, para testar o financiamento coletivo dele, foi um dos primeiros clientes, eu fiz uma doação de R$ 5. Dali, 15 dias, eu recebi um envelope deste tamanho, com praguinha, santinho, folder, perfurite. Com certeza o que ele me mandou custou infinitamente mais do que os R$ 5. Pô, mas quando eu fiz a doação, ele tinha meu telefone, meu endereço, meus dados, e me fez até uma coisa inesperada, porque ele não tinha prometido que ia mandar o material, mandou um catatal de coisa lá. Eu liguei para ele e digo, para mim tu não precisava ter mandado, né? Pô, estava só testando lá, tá? Mas enfim, né? Tem uns cases bem bacanas. Materialidade, até para mim já ir me encaminhando um pouco mais para o final, senão a Meire vai me matar. Gente, isso aqui é um tema polêmico, porque vocês vão conversar com gente que vai olhar para vocês, vai chamar vocês de maníaco, louco, xarope, cri-cri. Não dá bola na hora da campanha, e depois, quando vem uma diligência deste tamanho, não tem nada que comprove a execução daquele gasto, e pode ter nota, pode ter cheque, pode ter tudo, não tem materialidade, sentou no patê. É simples assim. Porque a justiça olha para aquele troço e diz, cara, tu tem aqui um gasto de R$ 150 mil, mas cadê? Eu quero, principalmente quando é serviço, gente, que é intangível. Então, um dos melhores meios de comprovação de materialidade na campanha é foto. E metam foto de tudo. Mandou fazer santinho, rasga as caixas quando chegou no comitê, taca ali foto. Pegou carro para puxar a gente, a Kombi para distribuir material, foto desse troço. Metam foto. Foto na campanha não é demais. Guardem isso, organizem isso, porque isso aqui salva de muita roubada.
Nós tivemos um caso, é muito comum nessa campanha que vai acontecer agora, por exemplo, você pegar os candidatos majoritários que fazem muita dobradinha, ou os federais com estaduais, e você tem, às vezes, gastos concentrados nessa campanha. Nós tivemos um caso, uma deputada federal na eleição passada, que contratou 1.120 panfleteiros. Mas ela não contratou só para trabalhar para ela. Ela tinha, meu Deus, uma enormidade, acho que eram 20 ou 30 dobradas. E botou para ajudar, para, né, fazer a reciprocidade da dobrada, botou equipe, botou material. Só que isso tudo foi sendo bem amarradinho, sabe? Os materiais eram dobrados, então, sabe, que tudo fazia sentido, cruzou tranquilo. Mas atentem para isso. A turma não dá bola, isso não está explícito na resolução, isso é um tema que passa batido, e as diligências, elas... O que mais tem, e a Meire vai tratar com mais profundidade que eu, por isso eu não vou descer tanto na materialidade, mas eu trouxe um tópico específico. Notem que assim, essa palestra ela é para ser uma pincelada. Nós não estamos falando de gasto, não estamos falando de um monte de coisa aqui, mas esse tema eu fiz questão de trazer justamente por isso, porque aqui é o capeta, e aqui aonde pega normalmente são nos maiores gastos da campanha, e se não comprovar, vai devolver. Esse é o problema, né? E os candidatos, principalmente a turma que usa muito recurso público, eles não estão muito preocupados durante a campanha, porque eles estão gastando um dinheiro que não é deles, não saiu do bolso deles, mas depois da campanha vai sair, e vai para o patrimônio, e vai para Cadim, e não tem choro. Aqui vai fazenda, gente, e não é brinquedo, sabe? Então, tem que atentar para isso aqui. E para ir já... Então, para as últimas considerações, os impactos da regularidade partidária na vida do candidato. Questão de regularidade fiscal e de certidões, que eu comentei lá no segundo slide, como as preocupações de pré-campanha. A regularidade do próprio candidato, aquela documentação que precisa por registro de candidatura, isso tudo a gente trata muito dentro da pauta de registro, e aquela documentação, normalmente, os partidos deixam para cuidar disso depois da convenção, quando poderiam estar com isso tudo pronto na convenção. Mas a gente não tem confirmado quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Grande coisa, faz de todo mundo, na pior das hipóteses. Só não vai usar uns documentinhos ali, mas deixou tudo pronto. O problema é que todo mundo deixa para a última hora, daí gargala e ninguém confere as coisas direito. É um samba lelê, vai do jeito que dá, depois se der problema a gente resolve, e vai tudo meio no improviso, sabe? E parece que eu estou chovendo no molhado aqui, parece que é uma coisa tão simplória, mas toda eleição acontece. Gente, Caio perdeu 20 minutos hoje de manhã falando de filiação partidária. Isso é mais velho que andar para frente, sabe? A gente já cansou de ver casos de candidato que chega na hora de fazer o registro de candidatura e não está com a filiação em dia. E aconteceu na eleição passada, e aconteceu na outra, e vai continuar acontecendo, vocês podem ter certeza disso. Então, a gente precisa dar atenção para essas coisas. Tá? Dentro do partido, a gente precisa ter de tudo um pouco. A gente precisa ter a turma política, porque é um partido político, obviamente, não é uma central de prestação de contas ou uma central de burocracia partidária, mas alguém ali no meio tem que estar escalado para esse troço. E tem que ser alguém, não precisa ser um gênio, mas tem que ser organizado. Porque a gente precisa levar esse troço organizado em dia. E eu trouxe aqui 2 matérias, porque às vezes a gente fica falando, e parece que é uma coisa meio teoria da conspiração, E a intenção dessas palestras também não é vir aqui para assustar ninguém, só para contar problema, porque teve um presidente do partido no passado que disse: Guilherme, eu nunca mais vou te chamar para fazer nada, porque tu vem aqui, ninguém mais quer ser presidente de partido, ninguém mais quer ser candidato. Em vez de tu vir aqui me ajudar, tu acaba com a coisa. Então, de fato, assim, a intenção não é essa, gente, mas é óbvio que aquilo que funciona, aquilo que não dá problema, aquilo que não traz risco, a gente não precisa nem perder tempo aqui, ficar se esforçando para... A gente tem que trabalhar para realmente prevenir aquilo que precisa ser cuidado. A questão de regularidade partidária,
historicamente, ela sempre foi um tema um pouco relegado, né? E ainda é, porque aquela matéria do valor econômico lá que diretórios atrasam a prestação de contas, este ano quase 60 mil diretórios partidários não prestaram contas no prazo. Nós temos uns 110 mil CNPJs de partido no país, mais da metade não fez prestação de contas no prazo. Então, isso ainda é desafiador. E nós aqui estávamos comentando hoje a cochicho na plateia que, poxa, lá no interior a turma só lembra da gente quando dá o problema lá e tem que registrar candidato na eleição. Então fica 3, 4 anos jogado atrás esse troço, quando chegou na hora de fazer campanha, que daí o pessoal lembra, né? E daí acontece esse tipo de coisa aqui. No município de Silva Jardim, ano passado, o prefeito e toda uma chapa de vereadores, eles tinham maioria na Câmara. Prefeito eleito com uma paulada de voto, assim, ó, espetáculo. Chapa toda caçada, porque o partido estava com o CNPJ inapto no momento da convenção. O que é um CNPJ inapto? Esse negócio de regularidade fiscal não é um problema só dos partidos, isso é um problema de empresas, isso é um problema de outras entidades sem fins lucrativos, né? A Receita Federal cobra declarações todo ano, dependendo do tipo de negócio, são umas ou outras, mas todo ano tem alguma obrigação acessória, né? Alguma obrigação tributária a cumprir. Quando um CNPJ passa 2 anos consecutivos sem entregar essas obrigações, a Receita vai lá e bota esse CNPJ no gancho. Ela diz, olha, eu vou te deixar inapto de funcionar até que tu regularize isso. Então, é meio que uma fita de interdição. Eu estou lacrando a tua porta para te organizar aí. Ou eu vou fechar a tua porta de vez. Ou eu cancelo de ofício esse CNPJ, caso não seja regularizado. Nós fizemos um levantamento para o Valor e para o Globo, para o Valor e para o Estadão, em 2019, de cada 10 CNPJs de partidos, vocês sabem quantos estavam inaptos? 7 de cada 10. 70% da política brasileira naquele momento estava fora das eleições de 2020. Aí que fizeram uma tal da lei das anistias lá, que achavam que ia ser a solução da lavoura, não resolveu porcaria nenhuma. Porque ainda foi mal feita para a finalidade que se queria, que eles queriam, né? Então, isso não é um problema pequeno, e isso não é uma coisa distante, e isso não é uma coisa sem consequência, porque isso só está assim, porque sempre o não cumprimento de uma prestação de contas na esfera partidária, principalmente em nível municipal, nunca teve uma consequência tão grave. Qual que era a principal consequência? Não receber fundo partidário. Que diretório municipal a gente recebe fundo partidário? Tirando as capitais, olha, dá para contar nos dedos, quem sabe, de uma mão. Então, é uma consequência que não é consequência, eu já não recebo mesmo. Só que agora não, com a possibilidade de suspender a anotação, né? O próprio TSE cria um processo específico para suspender, e a Receita Federal vai lá e diz, não, bota esse CNPJ na cadeirinha do pensamento lá, até que resolva essa situação. Então, tem consequências, né? E a principal delas, e que começa a acontecer, e isso aqui não foi provocado pela Justiça Eleitoral, esse caso de Silva Jardim foi a oposição que entrou. Pô, como assim? Estava com o CNPJ inapto na convenção. Como é que um CNPJ, como é que uma entidade impedida de operar faz convenção, lança candidato? Negativo. E a justiça disse, pois tu sabe que é verdade, estava inapto mesmo. Eleição nova. Então, mas por que a gente fala da vida do candidato se até agora eu falei só de partido? Porque daqui a pouco eu estou com a janela partidária, a janela aquela que o Caio falou hoje de manhã fechando, e eu estou num barco furado, que eu não sabia que estava furado. E daí eu fui lá, fiz convenção, paguei tudo na campanha, fiz prestação de contas,
tive minha prestação de contas aprovada, fiz tudo certinho, me elegi, e o partido está abichado. Literalmente. Os candidatos nunca tiveram que ter essa preocupação, mas agora tem. E isso, inclusive, é um ponto que a gente sempre recomenda. Está pensando em trocar de partido? Tem que olhar as questões políticas, mas dá uma olhadinha lá, sabe? Pelo menos, se tu está indo para lá, às vezes tu está indo com o papel justamente de assumir uma sigla, vai dar uma olhada se não tem uma herança maldita lá de uns 4, 5 anos de prestação de contas para regularizar, uns 2, 3 mil de multa pendente para pagar. Vai dar uma olhadinha lá para ver como é que está a situação. Então, são essas coisinhas, são os segredinhos que não estão escritos em lugar nenhum e que ninguém conta para a gente. E para fechar, gente, né, então só mais uma vez reforçando a questão do nosso evento, né, então esses são alguns temas que a gente vai discutir, mas aí com mais profundidade, né, com ferramentas, com instrução, aí para realmente a gente, na prática, ao fim e ao cabo, aplicar tudo isso, né? Mas espero que pelo menos esses insights, né, sejam úteis. E eu não vou abrir para perguntas até agora, nesse momento. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário depois, vamos combinar que a gente deixa para o final, lá após a fala da Meire, e daí vai ser um prazer interagir com vocês. Veja bem, nunca tive uma barba tão ajeitada. Gente, obrigado, gente.